Olá, meu nome é Fernando Ximenes e aqui é a segunda aula dessa brincadeirinha de quarentena que eu inventei de gravar vídeos sobre direito penal, certo? Na primeira aula a gente estudou os conceitos básicos de direito penal, eu apresentei esses conceitos para vocês. A gente viu o estudo técnico-científico do direito penal e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem mais interessante, um conteúdo bem mais disseminado. A gente vai ver as interações do direito penal com os demais ramos do direito no ordenamento jurídico. Para a gente poder começar, eu preciso explicar o que é o ordenamento jurídico, preciso explicar o que são esses ramos do direito, o que eu estou querendo falar quando eu falo ramos do direito. Então, a gente faz a cadeira de introdução à ciência do direito na faculdade, ela é uma cadeira do primeiro semestre. Geralmente a gente aprende que o direito é como uma árvore, um tronco que se desenvolveu e criou ramos. Esses ramos, cada um desses ramos vai tratar de um assunto na sociedade. A gente chama esses ramos de ramos do direito. E o ordenamento jurídico, ele é o fenômeno jurídico que age numa sociedade. Exemplo, a nossa sociedade, o fenômeno jurídico é a Constituição de 1988, a nossa última Constituição e a atual. Ela é a regra máxima do ordenamento jurídico, ela é o nosso fenômeno jurídico, certo? Então, o ordenamento jurídico ele vai ser o conjunto de todas as normas existentes na sociedade, sendo que a principal é a Constituição, tudo bem? Primeira parte que a gente vai falar aqui são as relações do direito penal com o direito processual penal, certo? O direito penal a gente já aprendeu que é um conjunto de normas jurídicas que visam, por meio da aplicação de uma sanção, certo? Impedir as práticas das infrações penais. A gente viu isso na nossa primeira aula. Desculpa. Mas não é bem simples, não é dessa forma. Para que a gente possa materializar, para que a gente possa aplicar o direito penal, a gente precisa do chamado direito processual penal. Direito processual penal é um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos e somados. E quando esses procedimentos são somados, ele gera lá no final o efeito que é uma sentença. Essa sentença pode ser uma condenação, essa sentença ela pode ser uma absolvição. Não cabe a nós esse mérito aqui, mas eu quero que vocês entendam que para poder utilizar o direito penal, que é crime e sanção, a gente precisa do direito processual. O direito processual ele tem esse valor de trabalhar o direito penal. Por meio dele a gente consegue aplicar o direito penal. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor aqui. Imagine que você chegue em determinado ambiente, você encontre uma pessoa morta no chão e outra com uma faca, toda suja de sangue. Se só existisse o direito penal, você acabou de presenciar ali um homicídio. Aquela pessoa ela seria presa, reclusa, e pronto, ela cometeu um crime, foi identificada a conduta criminosa, ela esfaqueou uma pessoa, certo? E em seguida foi preso. Você pode até perguntar para a pessoa, você matou essa pessoa? A pessoa, sim, eu matei. Então essa pessoa vai ser presa porque ela confessou a conduta dela, certo? Mas graças ao direito processual, que vocês vão estudar mais à frente, o direito processual ele é um ramo do direito independente do direito penal. Vai acontecer toda uma averiguação através do processo penal e toda a soma de todos esses procedimentos é o rito processual penal. Através do rito processual penal, eu posso, por exemplo, alegar a legítima defesa, certo? Existe uma série de requisitos que devem ser cumpridos para que você possa alegar a legítima defesa, mas é no direito processual penal que você consegue aplicar. Ela surge no direito penal, a gente vai estudar legítima defesa como uma das excludentes da ilicitude, mas é no direito processual penal que ela aparece, certo? Que ela pode ser aplicada, ela surge no direito penal, mas só pode ser materializada no direito processual penal, certo? Eu coloquei uma definiçãozinha aqui só para poder ficar bonitinho. Ó. Processo penal é um conjunto de procedimentos escalonados, é um conjunto de procedimentos em ordem, certo? A fim de chegar-se a uma sentença que pode ser ou não uma condenação. Quando eu tenho vários desses procedimentos somados, eu tenho
o processual penal, que é o direito processual penal, certo? Vamos falar agora do direito constitucional e a sua interação com o nosso direito penal, nosso amado direito penal. O direito constitucional, ele trabalha da interpretação, ele trabalha da aplicação das normas constitucionais. A Constituição, pessoal, é um livrinho, certo? Para quem não sabe, eu sei que não é só estudante de direito que assiste esse negócio. A Constituição, ele é um conjunto de normas que regem todos os dispositivos jurídicos que existem na nossa sociedade. Tudo que está de acordo com a Constituição é constitucional, portanto é lícito. Tudo que está em desacordo com a Constituição é inconstitucional e deve ser retirado do ordenamento jurídico. Quem estuda direito constitucional, no futuro tem um plano de fazer vídeos de direito constitucional, existe um mecanismo chamado controle de constitucionalidade. Esse mecanismo ele serve justamente para você fazer essas aplicações em normas jurídicas que não seguem a Constituição. A gente tem isso para poder dar uma segurança jurídica, porque a Constituição ela deve ser respeitada acima de tudo. Lembra lá quem fez a cadeira de Introdução à Ciência do Direito, Hans Kelsen, ele estipulou que o ordenamento jurídico ele seria como uma pirâmide. Nessa pirâmide, a pedrinha que está lá na ponta, em cima, ela tem a maior hierarquia e ela seria a Constituição Federal, certo? Abaixo daquela pedrinha, todas as outras pedras que montam a enorme pirâmide, vão ser as outras. Medida provisória, lei complementar, lei especial, lei ordinária, decretos, você vai ter aí também portarias, e assim todos os outros dispositivos jurídicos estão abaixo, hierarquicamente, como uma pirâmide. Isso é chamado da pirâmide de Hans Kelsen, certo? O direito penal, ele vai sempre trabalhar de acordo, ele tem que trabalhar de acordo com a Constituição, certo? Olha aqui o que eu escrevi para vocês, vai ter tudo isso na definição lá do vídeo, na parte de baixo vocês podem copiar, fazer um resumo, sei lá, o que vocês vejam. O direito penal ele é infraconstitucional, ele está abaixo da Constituição, ele tem que respeitar todos os preceitos constitucionais, com a pena de ser considerado inconstitucional e aquilo que foi criado, direito penal, ser retirado do ordenamento jurídico, certo? É muito diferente de uma atualização social, pessoal. Veja só, a gente falou na aula passada que existia um crime, por exemplo, o crime de sedução, e esse crime foi retirado do ordenamento jurídico. O crime de infidelidade foi retirado do ordenamento jurídico, mas não por ser do Código Penal, mas não por ser inconstitucional, porque a sociedade evoluiu e viu que não era mais necessário proteger aquilo daquela forma. Aqui a gente está falando da criação de uma lei que bate de frente com a Constituição, ela é inconstitucional, certo? Quero que vocês entendam o seguinte: existe muito, principalmente em época de eleição, candidatos que defendem a pena de morte no Brasil, certo? Não é possível pena de morte no Brasil. É impossível você ter a criação de uma lei penal com a pena sendo pena de morte, exceto em um único caso. Para quem quiser checar, isso está no artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Vocês vão lá procurar, vocês vão ver que é proibido a aplicação de pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, existem lá situações onde se aplica a pena de morte, mas no Brasil, normalmente, não é permitido pela Constituição Federal. Então, qualquer indivíduo que prometer a você a criação de lei de pena de morte aqui no Brasil, esse indivíduo está te enganando, isso é proibido. Só existe uma forma de isso acontecer: você derrubar a Constituição e criar uma outra Constituição que não tem essa proibição de aplicação de pena de morte no país, certo? Você entende, diga assim, ó, o legislador ele sempre está abaixo da Constituição. Ele precisa montar leis que respeitem a Constituição. O direito penal ele respeita todos os princípios constitucionais, sob pena de ser considerado inconstitucional e ser retirado do ordenamento jurídico. E aqui eu queria fazer um pequeno apontamento que na minha época que eu tive essa aula,
o professor explicou que isso caiu numa prova de magistratura, que é uma coisa bem simples, mas que tem um nome bem diferente, que é a teoria constitucional do delito, certo? Tá tudo implícito no que eu falei, mas lembrem-se desse nome, teoria constitucional do delito. A teoria constitucional do delito é o seguinte: se você pegar a Constituição e abrir o texto constitucional, você vai ver que a Constituição ela não traz crimes, não traz condutas tipificadas, não traz penas, certo? Ela só indica quais são os bens jurídicos que precisam ser protegidos na sociedade. A gente já viu que são os bens jurídicos na primeira aula: vida, patrimônio, liberdade sexual, liberdade de ir e vir, isso tudo são bens jurídicos, são valores na sociedade, valores importantes para uma determinada sociedade. Imagine o seguinte, na Constituição não tem, mas ela indica quais são esses bens jurídicos que precisam ser protegidos, que precisam de um grau de proteção maior, e o direito penal vai lá, cria normas para dar essa proteção a esses direitos jurídicos, esses bens jurídicos. O nome disso é teoria constitucional do delito. É que o direito penal, a Constituição não traz esses crimes, esses delitos, mas o direito penal retira essa essência para a criação das normas da própria Constituição. Tudo bem? Vamos falar aqui da interação entre direito penal e direito administrativo, a união, a interseção, a gente pode chamar de interferência. Eles estão, todos esses que eu estou falando, eles estão entrelaçados, eles não se sobrepõem, eles participam, eles se complementam entre si, beleza? O direito administrativo, ele é o direito responsável pela administração pública. Ele é um conjunto de normas e regras, normas ou regras, princípios que precisam ser seguidos para reger toda a administração pública e, por reflexo, de ponte, eles acabam refletindo na iniciativa privada também, certo? Coloquei uma definição aqui para vocês. O direito administrativo é um conjunto de regras ou princípios que organizam a administração pública e servem de ponte para a administração particular, certo? Exemplos de atos do direito administrativo é uma licitação, um concurso público, pode ser também concessão de transporte coletivo, concessão de rádio e TV, que só pode existir mediante ato do direito administrativo. A gente pensa que quem tem uma televisão, qualquer um pode ter, não. Você precisa de uma concessão do Estado para ter uma rádio, para ter uma TV. Se você não tiver essa concessão, você vai ter uma TV pirata, uma rádio pirata, e isso é contra a lei, é fora da lei, porque está dentro fora da regulamentação do direito administrativo, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no conjunto X, onde eu moro, antigamente tinha muitas rádios. Essas rádios eram rádios que tocavam muitas músicas muito boas. Não tinham programações, não faziam propaganda. Essas rádios eram chamadas rádios piratas, certo? Hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque precisa se dar concessão do Estado para que essas rádios possam existir. O Código Penal, ele trabalha do artigo 312 até o artigo 359. Ele tipifica nesse intervalo os crimes contra a ordem tributária, ou os crimes contra a administração pública, do 312 ao 359, certo? Esses crimes vêm corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, que é quando o funcionário público tem que ser exercido, é um crime próprio, tem que ser exercido pelo funcionário público. Ele se usa da função para poder subtrair alguma coisa ou utilizar determinada coisa do setor público em benefício de si mesmo. Prevaricação, são todos crimes que dizem respeito à administração pública, certo? Mas a gente vê o direito penal ajudando o direito administrativo. Será que o direito administrativo poderia ajudar o direito penal? Mais na frente a gente vai estudar a chamada norma penal em branco, que é a norma que precisa de complemento, certo? Norma penal incompleta, que é aquela norma que precisa de complemento. A gente vai ver isso melhor mais na frente. O que eu quero que vocês entendam aqui? O direito administrativo, ele ajuda com certeza o direito penal. Eu fiz um pequeno apontamento aqui para vocês. Do artigo 1º ao artigo 359 do Código Penal,
não é possível encontrar o tráfico de drogas. Não tem lá tráfico de drogas, certo? Porque isso está no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a conduta do tráfico, que são 18 verbos, 18 tipos, certo? 18 núcleos que a gente chama, na verdade, 18 verbos ou 18 núcleos do crime, certo? Que vai ter, por exemplo, eu anotei alguns aqui: vender, importar, exportar, trazer consigo, manter em depósito, fornecer a título gratuito ou oneroso droga, certo? Pena de 5 a 15 anos, tem lá o resto das coisas que precisa, certo? Vocês podem checar aí depois. Isso é crime. Mas o que é droga? Pergunto para vocês. Droga, ele está explicado, perfeito, na portaria 344 da Anvisa, certo? As drogas, elas são inventadas quase que diariamente, pessoal. É necessário que seja feita essa atualização, que a lei, ela vai lá e bebe dessa portaria para poder aplicar. A pessoa está carregando isso aqui. Aí eu vou checar o que é isso aqui. Isso aqui é ilícito. Se isso aqui é ilícito, a gente utiliza isso para poder fazer a aplicação do direito penal, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender aí direitinho. Ó, eu tenho o direito administrativo ajudando o direito penal por meio de uma portaria da Anvisa que define o que é droga. Enquanto droga está tipificado na lei, no artigo 33, o tráfico de droga está tipificado lá no artigo 33 da Lei 11.343, certo? Então, percebam, o nosso Congresso é muito lento para produzir. Imagina que eu precisasse produzir constantemente, quase como uma droga, pode ser criada tipo, todo dia, todo mês, eu não sei qual a frequência de produção de novas drogas, mas imagine que eu precise atualizar o Código Penal. Isso seria completamente inviável, daria uma instabilidade jurídica muito grande. Então o que se faz? Se bebe das portarias de um diploma normativo diferente, para poder se completar aquela norma, se completar e fazer aquela norma surtir efeito, certo? Então a gente tem aí o direito administrativo trabalhando, ajudando o direito penal, porque a gente faz essa atualização nas portarias da Anvisa, por ato administrativo. Lembre-se, a Anvisa está subordinada à Secretaria de Saúde, que por sua vez está subordinada ao Ministério da Saúde, que por sua vez está subordinada ao Poder Executivo, e o Poder Executivo cuida da administração pública. Era para cuidar da administração pública, certo? A função certa dele é a administração pública. Existem as funções atípicas, mas isso aí é coisa para o direito constitucional. As interações entre o direito penal e o direito civil. Vamos lá. No direito romano não existia uma distinção entre direito penal e direito civil. Era aplicado de qualquer forma, era aplicado sem uma diferença. Imagine que o direito era aplicado na forma mais básica possível, de modo que não se diferenciava. Você vai ser preso, você vai pagar uma determinada multa, uma determinada indenização. Não existia a distinção, existia a aplicação diferente, de penas diferentes, mas não existia essa distinção. Com a evolução dos ramos do direito, com a evolução das sociedades, foi separado o direito penal do direito civil, e observou-se que a diferença deles não é de essência, porque ambos são direito. A diferença dos dois é basicamente de grau de proteção. A gente aprendeu na primeira aula que o direito penal ele é responsável por proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade, aqueles que precisam de um grau de proteção maior. O direito civil ele protege direitos que não são tão importantes, são importantes, mas não são tão importantes quanto os que o direito penal protege, certo? Deixa eu ver aqui. Uma indagação, um ilícito, ele pode ser combatido por esses dois ramos do direito ao mesmo tempo? Sim, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo trabalha de motorista de aplicativo. Ele confere a renda da casa dele, tem vários filhos. Certo dia ele é assaltado.
certo? Ele perde o carro. Depois de um mês, dois, encontram esse carro e o carro volta para ele. Ele passou 2 meses, vamos dizer 2 meses, passou 2 meses sem trabalhar, acumulou dívidas, teve problemas familiares, não conseguiu trabalhar pela ausência do carro. Pergunto para vocês, será que é possível processá-lo com os 2 ramos do direito? Sim, será que acionar os 2 ramos do direito no caso? Será que é possível acionar os 2 ramos do direito? Sim. Houve um roubo, certo? Ele perdeu o carro dele mediante ameaça lá, o fato, lógico que para a gente poder fazer essas análises aqui eu falo de forma superficial, mas a gente precisa de casos concretos para poder analisar isso. Mas vamos lá, dá para a gente poder entender se houve uma conduta criminosa. Através dessa conduta criminosa ele pode ir lá movimentar e fazer uma denúncia para que haja investigação e possa ser punido esse crime cometido na sociedade, que é o roubo, certo? Mas ele também passou um tempo sem trabalhar. Ele pode acionar por meio do direito civil o Estado, pode pedir uma indenização, visto que é obrigação do Estado fornecer a chamada segurança pública, certo? Ele vai processar o Estado, pedir indenização. Se vai surtir efeito, não estamos aqui para discutir isso, mas ele pode acionar usando os 2 ramos do direito. Existem também situações contrárias, como por exemplo, uma pessoa andando de bicicleta, outra pessoa andando de carro, a pessoa vai lá e atinge a bicicleta andando de carro, ela pratica um crime, certo? Esse crime vai ser homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pessoa da bicicleta obviamente vem a óbito. Você pode acionar de forma penal e pode acionar também pedindo indenização por causa que aquela pessoa era provedora de renda da família. Existem várias aplicações, mas quase sempre em matéria penal, não é sempre, mas pode-se pedir na matéria civil, pode-se acionar o direito civil para poder trabalhar em conjunto com o direito penal. Geralmente, meu querido professor disse que geralmente os advogados têm a estratégia de acionar logo de forma penal e depois acionar de forma civil para poder aproveitar as provas, e assim vocês vão aprender isso mais pela frente. Beleza? Deu para entender? Direito penal e direito civil agindo juntos. Pode, existe isso. Então é interessante que a gente vai falar aqui também de uma outra forma de interação entre o direito penal e o direito civil, que é a aplicação do princípio da insignificância. Mais na frente a gente vai ter vídeos sobre o princípio da insignificância, a gente vai explicar melhor o princípio da insignificância, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Digamos que eu vou até a direção de uma determinada pessoa e eu furto, não roubo, não vou mediante grave ameaça, eu furto sem ela perceber essa caneta, certo? O princípio da insignificância, ele trabalha com a premissa de que se houve um delito, nesse caso houve um furto, está tipificado no Código Penal esse furto, certo? Você não pode furtar, é crime. Houve um crime, mas mediante a análise de, houve uma relevante lesão ou risco de lesão ao patrimônio de quem eu roubei essa caneta, isso é muito subjetivo, pessoal, é muito relativo, porque existem valores, por exemplo, exorbitantes de dinheiro que podem não representar relevante lesão ao patrimônio de uma pessoa, mas depende muito do caso concreto. Se prendam ao caso que eu estou dizendo, eu roubei uma caneta. Uma caneta não é uma relevante lesão, por exemplo, a um amigo meu de faculdade, não é uma relevante lesão ao patrimônio deles. Uma caneta custa R$1,50. Perceba que eu não causei uma relevante lesão, então eu posso aplicar o princípio da insignificância, certo? Para tirar ali o direito penal, certo? Por quê? Porque o princípio da insignificância vai me absolver desse tipo de conduta. Foi uma conduta criminosa, mas por não causar um relevante dano ao bem jurídico ou um risco de dano, então a gente tem ali a exclusão do direito penal. Mas eu posso ainda processar a pessoa no direito civil, porque eu tive ali um constrangimento e assim por diante. Perceba que eu tenho aí a aplicação do direito civil ao invés do direito penal, mesmo acontecendo uma conduta que está tipificada no direito penal. Essa é uma interação entre os dois, beleza? A última parte agora dessa interação
vai ser direito penal e o direito internacional. Vamos ter também vídeos aqui explicando sobre o direito penal e o direito internacional. É a aplicação da lei penal brasileira, do direito penal brasileiro, para crimes que ocorreram no exterior. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, sei lá, deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais aqui para vocês. Tráfico de armas também, geralmente é tráfico. A gente vai ter explicações melhores. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o direito penal age em conjunto com o direito internacional, certo? De modo que a gente consegue aplicar a lei penal a crimes que foram praticados fora do Brasil. Existe uma série de requisitos para serem cumpridos, e quando esses requisitos são cumpridos, a gente consegue fazer essa aplicação. Para poder encerrar, eu quero falar um pouco das funções do direito penal. O vídeo já está bem longo, mas eu quero falar um pouquinho das funções do direito penal. Algumas funções já foram citadas no primeiro vídeo, a gente pode ver elas bem fácil. Por exemplo, a primeira função, proteger bem jurídico. A gente sabe que o direito penal protege os bens jurídicos mais importantes. E a gente pode acrescentar o que a gente viu hoje, que esses bens jurídicos eles estão indicados na Constituição, certo? E a gente pode utilizar a Constituição para poder criar novos tipos penais quando necessário, para fornecer uma maior proteção aos bens jurídicos indicados. A gente viu também que o direito penal tem a função de controle, de instrumento de controle social. O direito penal ele visa controlar a sociedade, para evitar que a sociedade pratique determinadas condutas. Exemplo, racismo. Racismo, a gente tem uma história no país muito complicada, certo? De 520 anos, de 520 anos de história, a gente teve 1888, a gente teve em 1888 a abolição da escravatura. A gente tem um passado escravista muito grande, certo? Perdoem se eu errei a data aí, mas enfim. Quando a gente tem a gente tem a questão do preconceito muito forte. E o direito ele ajuda a moldar a sociedade. Hoje em dia o racismo é crime inafiançável. E o racismo ele é uma herança estrutural da época da escravidão, certo? É um preconceito, é uma falha humana, uma falha primeiramente psicológica da pessoa. Geralmente o racismo está ligado com pessoas, não digo psicológico, mas eu digo assim, é uma falha intelectual, sempre vem de uma fraqueza intelectual muito grande. A pessoa vê esse tipo de distinção. O direito penal ele age tentando controlar a sociedade para que esse tipo de crime possa não haver, certo? Existem críticas à eficácia dessa função do direito penal, mas o direito penal sim tem a função de controle social no aspecto sociológico que a gente estudou. É um instrumento de controle social, assim como todo direito, mas o direito penal ele tem essa função bem específica. Existe também o direito penal como garantia, certo? É outra função dele. Como assim? Lembram que eu falei na primeira aula, quem não lembrou vai lá assistir o vídeo. Direito penal, ele funciona de forma que a maioria das pessoas pensa que é o direito do bandido, o direito do criminoso. Mas o direito penal, no fundo, ele não tem só essa função. É muito preconceito. O direito penal ele serve como um escudo para o cidadão de bem. O cidadão de bem tem a certeza de que se ele não praticar aquela conduta que está explicada ali na lei, que está tipificada, que está explícita na lei, ele não será punido. Isso é uma garantia, a garantia contra as arbitrariedades do Estado, certo? Eu só posso ser punido se por acaso eu praticar um crime. Se eu não praticar um crime, eu não posso ser punido, certo? O direito penal atua como essa forma de dar essa garantia na sociedade. Ele também atua na forma de dar limites às penas. Imagine se as penas fossem arbitrárias, como seria ruim. Imagine que duas pessoas que praticam o mesmo crime, o crime de roubo, por exemplo, uma recebesse 5 anos, outra recebesse 50 anos. O direito penal ele tem a garantia, ele atua na forma de garantia para evitar essas arbitrariedades. O direito penal é extremamente necessário para a sociedade como garantia, visto que a gente já teve um histórico de monarquia, por exemplo, e nas monarquias a gente tem muita arbitrariedade, porque o rei
ele manda em tudo, certo? Não especificamente a monarquia brasileira, mas quem já estudou um pouco de ciência política vai ver que o rei tinha poder sobre tudo. E esse poder, ele precisa ser limitado, e é o direito que vai limitando esse poder, certo? Ao longo do curso histórico. A última função é a função mais criticada, é a que eu deixei por último, que é a função ético-social do direito penal, certo? A função ético-social, ela nos faz uma indagação. Será que é função do direito penal ensinar, educar a sociedade? É uma indagação. Por quê? Imaginem só. Existe determinado crime. O direito penal vai lá e cria um crime, cria uma tipificação. De novo, existe uma determinada conduta. O direito penal vai lá e tipifica aquela conduta como crime, com o intuito de educar para que os cidadãos não pratiquem mais aquele crime. Vou dar um exemplo para vocês. Pagar imposto. Não pagar o imposto seria ético? Veja só, quando eu pago meus impostos vão para o Estado, eles voltam para a sociedade, voltam para mim, voltam para a coletividade. Vem o direito penal e cria os crimes contra a ordem tributária, dizendo de modo educativo para o cidadão: não deixe de pagar os seus impostos, senão você vai ser punido. Esse aspecto é o aspecto ético-moral, ético-social do direito penal. É uma função extremamente criticada. Essa função ela é criticada porque é ignorado o aspecto educativo, o aspecto didático, o aspecto de que o legislador pensa em educar o cidadão. A gente olha para o nível dos nossos legisladores, já dá vontade de rasgar essa parte dessa função. Por quê? Porque os nossos legisladores têm um nível muito... um nível muito complicado de se discutir. Então, será que é dever do direito penal educar? Certo? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Por exemplo, todos têm um direito, é um direito fundamental, direito ao acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos temos direito a isso, certo? Vem o direito penal e cria os crimes ambientais. Para quê? Para educar, fazer com que a sociedade não pratique aqueles crimes, certo? Protegendo sempre os direitos gerais, os direitos difusos, direito de terceira dimensão, certo? Direitos fundamentais. Eu penso que existe muita controvérsia, mas há uma necessidade. Essa função ela é muito própria e muito necessária no direito penal, porque é através dela, principalmente, que se consegue controlar a sociedade por meio educativo. Mas existem controvérsias sociológicas que dizem o seguinte: lei só existe para quem é civilizado. Entendam, não estou falando aqui certas frases de efeito que os políticos usam. Aprendi com o meu professor de sociologia, o professor Clésio. Ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que lei serve para nós, apontou para a gente que estava dentro da sala de aula, para nós que temos medo de ser preso, que temos o que perder. Aquele que está numa situação à mercê marginal da sociedade, ele não vai respeitar a lei, porque tanto faz para ele. Isso é uma visão sociológica que tem um fundo. A gente estava tendo lá aula sobre Durkheim, fato social, e a gente tem toda essa explicação de que o fato social ele é coercitivo, ele é externo, ele é irresistível ao indivíduo. Então, é uma função extremamente criticada do direito penal, certo? Para a gente poder encerrar, vamos só revisar. A função de proteger bens jurídicos, instrumento de controle social, direito penal como garantia e o direito penal com a função ético-social, beleza? Espero em breve montar o próximo vídeo para vocês. Na próxima aula, aula 3, eu vou tentar montar o mais rápido possível, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, deixe nos comentários. À medida que eu puder, eu vou respondendo para vocês.